E aí, meus manos de boa, estamos começando aqui mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre como homogados pensam e agem. Se você não sabe o que é homogados, é basicamente um homem gado ou o que é chamado de mangina. Geralmente, o homogados, ele é um termo bastante usado aqui na Red Pill, que serve para descrever um homem que tem tendências totalmente a ser submisso, passivo ou que agem de forma subserviente em relação às mulheres. Então, geralmente, ele vai priorizar as necessidades e os desejos da mulher acima dos seus próprios desejos. Esse é um conteúdo bastante falado na Red Pill sobre essa tendência que a maioria dos homens tem de hipervalorizar o sexo feminino e colocar eles acima do seu próprio valor ou acima do seu próprio bem-estar. O que, em teoria, já fica bem estranho, porque nós, seres humanos, a gente tem essa tendência de prezar bastante pelo nosso bem-estar e pela nossa sobrevivência, mas quando se fala sobre relacionamentos, os homens têm muito essa tendência de sempre querer, sempre priorizar as necessidades e os desejos femininos. O primeiro ponto, que é bem comum e que geralmente é o pilar principal que faz um homem ser um gado ou um homogados, é basicamente a visão Blue Pill. A maioria dos caras ou dos caras que são Blue Pill, eles veem as mulheres como criaturas divinas. E isso é bastante devido à influência cultural de valorizar as mulheres, de valorizar comportamentos femininos e a tendência da alta descartabilidade dos homens. E isso vem de diversos fatores. Basicamente, o nosso desejo sexual influencia nisso, o efeito halo, que é o efeito auréola, influencia bastante nisso também. E diversos outros fatores sociais fazem com que a aparência das mulheres, por serem mais delicadas, por terem traços mais infantis, realmente o homem mediano tende a ver a mulher como uma criatura divina, ver realmente a mulher como um objeto, que tem muito valor em si mesmo. Diferente do homem, que o homem ele não tem valor em si mesmo, socialmente falando. O homem ele só é valorizado quando ele demonstra valor através de algumas características sociais, físicas, de resultados. Então, essa visão Blue Pill que é passada socialmente, ele faz com que a maioria dos homens demonize outros homens e que a maioria dos homens divinize as mulheres. Mas, mulher é só basicamente ser humano também, tá ligado? Como os homens. Então, homens e mulheres erram, homens e mulheres fazem coisas más, homens e mulheres fazem coisas boas, só que socialmente realmente existe uma divinização da figura feminina, da figura da mulher, e existe uma demonização da figura masculina, principalmente por conta de movimentos como o feminismo e diversos outros comportamentos e movimentos que surgem hoje em dia. Mas, como eu falei, essa visão Blue Pill, ela não é realista. Basicamente, mulheres e homens são da mesma espécie, são seres humanos, eles erram, eles vacilam, eles acertam, só que socialmente existe sim essa hipervalorização da mulher. Um ponto de comportamento e de pensamento que o Mangina tem é que geralmente ele vai se submeter de uma maneira até excessiva às mulheres, colocando essas mulheres em um pedestal e negligenciando principalmente os seus próprios desejos e necessidades. Geralmente esse cara Mangina é como se ele só conseguisse executar certas atitudes, certos comportamentos, se por acaso ele perceber que as mulheres ao redor dele estão em uma posição mais elevada do que a dele. Então ele vai colocar essas mulheres na frente, ele vai ajudar essas mulheres, ele vai solucionar problemas, sendo que os problemas deles não vão ser solucionados por elas e ele também não está nem priorizando as próprias necessidades dele. Ele põe realmente a mulher como algo acima dele e sempre que ele está em um ambiente ou sempre que ele está em convívio com a mulher, ele se põe nessa postura submissa, ao ponto de pagar coisas, ao ponto de fornecer recursos a essa mulher, ao ponto de fornecer proteção, fornecer recursos emocionais, psicológicos, a troco de nada. Simplesmente só para realizar os desejos e as necessidades dessa mulher e, geralmente, negligenciando os seus próprios desejos. O segundo ponto
que eu vejo bem relevante com relação a como o Homo Gadus age é a falta de autorrespeito. Geralmente o homem que não se valoriza, né, ele tende a permitir que as mulheres se tratem mal, que desrespeitem ele. Então acaba que, por conta dessa falta de autorrespeito, por conta dele não se ver como alguém digno, por conta dele não trabalhar em si mesmo, ele pode aceitar certos tipos de comportamentos que são inadequados ou que são injustos, simplesmente para oferecer isso para a mulher, ou muitas vezes para evitar conflito, ou na esperança de agradar ou de ganhar algo com ela. Então, essa falta de respeito próprio desse cara faz com que ele sofra xingamentos, que ele sofra comportamentos, que ele sofra situações onde ele não deveria passar, que se fosse outro homem, né, fazendo ali com ele, ele não aceitaria de jeito nenhum, mas como é uma mulher, simplesmente por ser isso, ele acaba aceitando essas situações que geralmente não são justas para ele e que geralmente é um tratamento mal por parte dessa mulher. Então ele aceita ser desrespeitado por conta que ele não se respeita. Como ele não tem esse autorrespeito, ele acaba aceitando xingamento, ele acaba aceitando pagar 2 vezes mais, ele acaba aceitando que a mulher está certa em situações que ela está errada. Sem contar que nesses manginas, né, existe uma busca muito forte e bem constante por validação feminina. Então, alguém que busca nessa constante aprovação e validação das mulheres, esses caras, né, geralmente eles dão a própria dignidade e o bem-estar simplesmente para ter essa validação. Então, muitas das vezes o cara tá flertando com a mina e essa mina pede uma carona, pede um pix para pagar alguma coisa, pede sei lá qualquer coisa e simplesmente ele, para continuar recebendo essa validação feminina, ele acaba simplesmente se vendendo, né? Vendendo a própria dignidade. Então ele sai de casa e vai deixar essa mina no canto que ela quer, ele paga o Uber, ele paga não sei o que, simplesmente por conta dessa validação que essa mulher fez e que ele, para não perder essa validação, ele continua fazendo ao preço de sua própria dignidade. Sem contar, né, que o cara, quando vive muito para fazer coisas para mulheres, ele acaba se colocando num buraco cada vez mais fundo, onde ele gasta recursos, tempo, em troca de nada. Outro ponto que realmente é um ponto base nesse comportamento de Homo Gadus é basicamente a mentalidade de nice guy. Eu já fiz um vídeo aqui bem completo falando sobre essa síndrome, né, do nice guy. Vou deixar aí no card. Ou se você der uma procuradazinha nos últimos vídeos que eu postei, ele tá lá entre os últimos vídeos. Mas essa mentalidade, né, de nice guys faz com que os homens acreditem que quando eles são extremamente gentis e agradáveis com as mulheres, eles podem ganhar algo em troca, né? E às vezes geralmente é afeto, atenção, enfim, algum recurso que ele, através desse comportamento extremamente gentil e agradável, ele faz para tentar obter esses recursos. Às vezes é validação, às vezes é, sei lá, algo mais sexual que ele deseja. Só que o fato é que realmente essa é a pior maneira de você conseguir isso. As pessoas não saem dando tempo e energia para um cara que fica pedindo tempo e energia de todo mundo. Na verdade, as pessoas fornecem tempo e energia para quem respeita o seu próprio tempo, para quem usa a sua própria energia para construir algo. Então, esse comportamento e essa mentalidade de nice guy faz com que os caras invistam tudo, invistam tempo, invistam energia, invistam dinheiro, simplesmente para tentar ganhar alguma coisa com aquela mulher ou para ganhar algum afeto ou validação. Então, quando você é um nice guy, você basicamente vai botar todas as pessoas na sua frente e se colocar no último estágio da fila, principalmente quando se fala sobre mulheres. Esse comportamento do nice guy, ele não é só sobre mulheres, como os homens agem com as mulheres, mas também com outros homens, só que quando fala sobre mulheres, esse comportamento de nice guy fica 10 vezes mais forte, por conta de diversos fatores, como eu falei, né, o efeito halo, que é basicamente a imagem delas é uma imagem mais sensível, mais delicada, e isso passa a ideia de que elas são mais sensíveis e mais delicadas, mas onde na verdade não, elas são seres humanos iguais a nós. Outro ponto também é a questão de a libido do homem é tão alta que faz com que os caras usem essa estratégia de ser muito gentil e agradável para tentar ganhar algo em troca. Só que não é eficiente.
Outro ponto que caracteriza bem tanto o comportamento como a forma de pensar dos manginas é o alinhamento com ideias feministas. Basicamente, né, esses movimentos feministas, eles fazem um comportamento excessivamente politicamente correto. Ou seja, eles não querem entender a realidade, eles querem projetar um mundo utópico e tentar encaixar todas as pessoas nesse mundo utópico, sendo que nem elas se encaixam nesse próprio mundo utópico. Então, geralmente essas ideias mais feministas, esses ideais feministas, eles geralmente são utópicos porque são excessivamente politicamente corretos. E o politicamente correto, ele não existe na realidade, ele é basicamente uma ideia que fica rodando nas mídias sociais, né, na internet, mas na realidade nada daquilo existe. E esses caras que se alinham, que recebem, que aceitam totalmente esses ideais feministas, sem questionar, sem entender, eles acabam afetando os próprios homens, tanto em nível geral, né, como também em nível individual. Então, esses caras que literalmente apoiam o feminismo sem entender questões específicas, eles acabam fazendo com que eles atrapalham o próprio gênero deles. Então, os homens acabam fazendo de tudo pelas mulheres e na hora delas fazerem algo por nós, a gente não recebe nada porque elas não fazem. Então, o cara que abraça essa ideia totalmente feminista faz com que fortaleça ainda mais essa ideia de que mulheres são seres divinos e que homens são seres maléficos. E isso, ao longo do tempo, destrói totalmente a imagem do homem socialmente falando. Então, em resumo, esses comportamentos, né, como homens que se alinham com os ideais feministas, ou o cara que tem um comportamento nice guy, ou o cara que busca muita validação, né, feminina, ou o cara que tem essa visão blue pill da realidade, eles acabam enfraquecendo a posição do homem em relações sociais, em relações amorosas, e acabam promovendo uma dinâmica, né, um funcionamento que desfavorece os próprios homens. Então, o mangina, ele é disfuncional para o próprio sexo masculino. E esses manginas, na verdade, eles estão só como burro de cargas para fazer o que as mulheres desejam, porque nos momentos que essas mulheres vão escolher um cara para se relacionar, com certeza não vai ser esse mangina, porque esse mangina, ele como entrega muita atenção a troco de nada, as mulheres percebem que esse cara sempre vai estar lá oferecendo tudo que ele tem. Então, se qualquer mulher tem acesso a tudo que ele tem, basicamente é o mesmo que não ter nada, porque todas as pessoas têm acesso àquilo. Então elas preferem ter acesso a um cara que se respeita, a um cara que luta pelos próprios valores dele, né? No caso, ele desenvolve ideias e comportamentos que favorecem ele. Ele se autovalida, ou seja, ele não necessita de validação feminina para fazer as coisas, para construir as coisas. Esse cara é o cara que realmente elas acham interessante e atraente. Então, esses caras, né, que são manginas, eles jogam contra o próprio time e fazem com que as mulheres ganhem cada vez mais valor e tenham realmente os seus desejos realizados sem precisar realizar o desejo de basicamente ninguém. Então, o mangina, ele favorece muito a mulher, mas na verdade nem as mulheres gostam dos manginas. Se você ficou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho. E caso tenha alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários. Caso teve algo que você não gostou, pode comentar aí. Algo que você gostou também, você pode comentar à vontade. Deixa seu like e é isso. Até o próximo vídeo e é nóis.